Bom dia, crianças! Hoje é quarta-feira e para quem já acordou, meu bom dia! Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Feliz quarta-feira! Estamos aí agora no meio da semana, não é mesmo? Que dia que é hoje, então? Quarta-feira, 24 de novembro de 2021. E começamos então aqui com essa atividade bela do livro, do texto de Cecília As Meninas. Arabella abria janela, Carolina erguia a cortina, e Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina, e Maria olhava e sorria. E Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: Bom dia. Bom, as meninas de Cecília Meirelles falam de três garotas que eram vizinhas e costumavam se ver através da janela. Com um tom humorístico, o poema vai sendo composto por rimas com os mesmos sons que os nomes delas, Arabella, Carolina e Maria. Você já sabe que os nomes de pessoas são substantivos próprios, não é mesmo? Então, quais substantivos próprios que aparecem no texto? Então, você vai respondendo as perguntas aí, retornando ao texto. E lembrando sobre verso, estrofe e rima. Este poema, ele é composto por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 estrofes. Cada estrofe é composto por dois versos, ou seja, duas linhas. Tia, tem lugar que tem três. Não, não tem três. É porque ele foi ajuntado ali. E as palavras, elas rimam. Arabella, janela. Maria, sorria. Carolina, menina. Então, aí vai rimando. Mas responda as perguntas e vamos seguindo. Nesta situação, você vai responder essas perguntas. O mutirão da limpeza. Leia com atenção o texto para responder o que for pedido. Depois você pode colorir. Então você vai ler, dessa vez eu não vou ler. Você vai ler e você vai responder as perguntas de acordo com o próprio texto. E aí nós chamamos isso de interpretação de texto, tá? Mais uma fábula, o leão e o ratinho. Então agora você vai ler este texto. Ele está num trecho só, não foi dividido. Uma história bem curta, traz a moral da história. É Fábulas de Êxopo. Esse texto é de 1994 e desse aqui que está nesse livro da Companhia das Letrinhas. E com base no texto, você vai organizar as imagens abaixo. Então, você vai colocar os números de acordo com o que elas acontecem no decorrer da fábula. Não é tão difícil, não é mesmo? Vamos interpretar mais um gráfico. Gráfico a gente lê também, mas a gente lê dados, informações. Olha o gráfico abaixo. Ele mostra a quantidade de adolescentes na sua escola. Não é na sua. É em alguma escola. Com base nas informações, responda as perguntas. Mas cuidado com a pegadinha. Bom, não é bem uma pegadinha, tá? Mas preste bem atenção. Cada
bonequinho desse, cada homenzinho desse, ele representa 10 adolescentes, ou seja, uma dezena de adolescentes. Só que o bonequinho desenhado, só a metade dele, representa 5, ou seja, a metade de 10. Então, 10, a metade é 5. Então, veja lá. Idade dos adolescentes de Clareira. Então, adolescentes com 18 anos. Nós temos 2 homenzinhos inteiros. Então, nós temos 10 mais 10. Então, quantos adolescentes tem com 18 anos? 20 adolescentes. Quantos com 17? E com 16? E com 15? 14, 13, 12. Lembra que o homenzinho metadinha vale 5. Então, você vai calcular cada um desses aí, vai pôr na frente o número que representa. No bairro Clareira, quantos adolescentes têm 12 anos de idade? Você já tem que ter a resposta. Tia, precisa calcular. Você vai usar esse espaço aqui embaixo, tá? Você usa esse espaço aqui, faça os seus cálculos aqui, não apaga. Deixa do jeito que eles estiverem. Tá bom? Então, vamos pensar em dezena. Dezena é grupos de 10. Meia dezena, metade de uma dezena. Meia dezena, que vale 5. Muito bom. Caminhando mais um pouquinho. Ao terminar essa atividade, você vem para essa aqui. Leia os problemas abaixo, calcule e escreva a resposta correta. Então, aqui, ó. Num trem de ferro viajam 252 passageiros em pé, 180 sentados. Quantos passageiros há no trem? Então, tem um número em pé e tem um número sentado. Como que você faz a conta para saber o resultado? Leia a letra B, C e D e realize os cálculos. Não apague as continhas que você fizer, tá bom? Deixe elas aí. Vamos calcular mais um pouquinho? Vamos, prof. Você vai recortar essa folha, vai colar no seu caderno de matemática e aí você vai fazer a continha. Então, você vai lá no seu caderno de matemática, você pega lá o seu caderno, você cola de um lado e aí abaixo você põe letra A, 357 mais 383. Quando você fizer a conta, você vai chegar ao resultado. E aí você vai vir aqui e vai colorir. O resultado foi 640, 740 ou 521. Então, você vai colorir a resposta certa. E a continha que eu fiz no caderno? Não apaga. Deixa ela lá e aí você me manda uma foto, tá? Faça isso com todas as questões dessa atividade. Vamos lembrar sobre ordens e classes? Então, nós temos apenas 4 números aí e um exemplo. O que são ordens? Ordem é a posição do número. A primeira ordem são os números da unidade. Então, quando a gente está falando de unidade, nós estamos falando da primeira ordem. A segunda ordem, as dezenas. A terceira ordem, as centenas. A quarta ordem, unidades de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. E esse número continua crescendo, sétima ordem, oitava ordem. Porque quantos números eu uso para escrever as unidades? Quantos algarismos eu uso para escrever as unidades? Um algarismo. Pode ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho todas essas opções, mas eu uso apenas um algarismo. Quando eu escrevo um número com 2 algarismos, ou seja, primeira ordem, segunda ordem, quando eu escrevo números com 2 algarismos, são os algarismos da ordem das dezenas. Cada 3 números, começando da unidade, dezena, centena, deu 3 números, nós formamos uma classe. É a classe das unidades simples, ou a classe simples. Quando nós abrimos um novo número, que é a quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, nós temos a classe dos milhares, que são os números que a gente sempre acrescenta a palavra 1000. 1.200, 2.000, 5.000, 50.000, 45.000, 120.000, 135.000.
Então, são aqueles grupos que a gente sempre vai acrescentar a palavra mil, tá? Então, a sua tarefa é decompor os números e depois colocá-los aqui no quadro. Veja o exemplo. Eu tenho 6.334. Quantas unidades de milhar? 6. Quantas centenas? 3. 3 centenas, mais 3 dezenas, mais 4 unidades. Faça o mesmo. 8.970. 8 unidades de milhar, mais 9 centenas, mais 7 dezenas. Tem alguma unidade? Não, então não precisa pôr. Aí você vai trazer todos esses números e vai colocá-los aqui. Quem é a unidade no número 8.970? Zero, então você escreve zero na unidade. Quem é a dezena? O 7, então você põe. Quem é a centena? O 9. Quem é a unidade de milhar? O 8. Então eu escrevo 8.970 nesse quadro, certo? E para não ficar sem treinar a multiplicação, treine a multiplicação. Só que agora já armado, com 2 números no primeiro fator e um número no segundo fator. Aqui tem até o número 3. Gente, todo número vezes zero é igual a zero. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Todo número multiplicado por 2 é o dobro desse número, é o mesmo número 2 vezes. Todo número por 3 segue a ordem do 2, é o mesmo número 3 vezes. Não tá difícil fazer essa daí, não. Tira a foto e manda. Agora, eu quero que vocês assistam ao link que eu vou colocar lá. Eu quero que vocês assistam a esse vídeo. É um vídeo que o professor vem explicando sobre a divisão. Então, eu quero que vocês tenham a noção da divisão, tá bom? Então, nós vamos só introduzir, só começar a estudar, para vocês chegarem no 5º ano sabendo um pouco mais, tá bom? Então, aqui vocês vão assistir ao vídeo e depois vão realizar essa atividade aqui. Então, eu tenho 4 dividido por 2. Então, são 2 grupos, tá vendo? Então, 2 grupos. Então, eu ponho o primeiro grupo, segundo grupo e vou contando até dar 4. Então, aqui, ó, 24 dividido por 8. Então, eu vou montar 8 grupos. Só que eu vou dar uma bolinha para cada grupo até dar 24. Se você não conseguir fazer, me pergunta antes, tá? Manda mensagem que assim que possível eu te respondo. Em geografia, você vai fazer a página 56, 57, 58, tá? Então, você vai ler o que está lá, tá falando sobre os mapas e as partes importantes dos mapas. Nós já vimos isso em aulas passadas. Então, o mapa tem título, tem legenda, tem escala e tem orientação. Então, você vai analisar isso para responder as perguntas. Da mesma forma, se tiver dúvida, você fala comigo. Bons estudos! Amanhã é quinta-feira! Não esquece de me perguntar sempre que você tiver dúvidas, tá bom? Um beijinho, um queijinho e até a próxima!